Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam todos bem-vindos aqui no canal de Saber a Lei. Meu nome é Gilberto Vassoli e hoje nós estamos aqui com o Dr. Wellington. O Dr. Wellington ele é especialista em Direito e Processo do Trabalho, advogado há quase 15 anos. E hoje a gente convidou ele aqui para poder esclarecer, na verdade, uma dúvida que é muito recorrente no nosso portal e também no nosso site lá do Saber a Lei. Muitas pessoas acabam nos perguntando, e a gente não pode entrar em contato direto com casos concretos, mas existe uma dúvida muito recorrente sobre como lidar com o processo, né? Como lidar com o processo trabalhista. A dúvida é sempre relacionada ao seguinte: vale a pena eu realizar um acordo, fazer um acordo com a empresa, mesmo sabendo que eu tenho um valor maior para receber? Vale a pena abrir mão de parte deste valor e fazer um acordo para acabar o processo mais rápido? Essa dúvida é muito recorrente, tanto dos nossos processos internos, como das pessoas que muitas vezes têm dúvida de como lidar, como tomar essa decisão, realizar ou não um acordo, antecipar ou não o recebimento, mesmo quando uma pessoa tem aí uns valores superiores a receber. Então eu convidei aqui o Dr. Wellington hoje para poder nos esclarecer, né? Afinal, doutor, qual que é o critério, quais são os critérios que o senhor utiliza, que o senhor poderia dar de conselho para alguém que está em dúvida? E o que não pode faltar nessa análise jurídica ou fática acerca daquele trabalhador que esteja em dúvida de fazer ou não um acordo, abrir mão de algum valor ou não? Como que você, eu sei que você tem longos anos aí de experiência na advocacia trabalhista, né? Atua propriamente dentro do processo e com essas situações corriqueiras na sua vida pessoal. Quais são os critérios que você utiliza para poder aconselhar os seus clientes no sentido de fazer ou não um acordo? Tudo bem, doutor? Vamos. Tudo ótimo, prazer. Wellington Augusto Nogueira, meu nome. Doutor, ótima pergunta que o senhor fez. Perfeita pergunta. Ao analisar o processo, uma das primeiras coisas que nós temos que analisar, o trabalhador precisa analisar, quais são as provas que ele produziu neste processo. Se ele tiver uma quantidade de provas de boa para ótima quantidade de provas, a necessidade, a possibilidade de um bom acordo começa a surgir. Legal. Então, só não querendo te cortar, doutor, mas só para entender bem, dá um exemplo de prova, por exemplo, prova testemunhal, prova documental. De que prova que o senhor está falando? As provas que demonstram o direito que ele tem, que ele está ali pleiteando ali no processo. Perfeitamente, doutor. Um exemplo bem simples e muito corriqueiro, doutor. Uma doença ocupacional, doutor. O trabalhador exerceu uma função que, um exemplo, ele lesionou a coluna e ele possui laudos que comprovem essa lesão nesta coluna. Entendeu? Esta é uma das provas. Por exemplo, uma outra prova, ele tem relatórios médicos que demonstram esta lesão. Certo. Então, este é o primeiro ponto para a gente analisar qual vai ser a possibilidade do acordo e qual o valor a tentar um acordo. E eu estou tentando imaginar aqui outros critérios, por exemplo, um trabalhador que fosse cobrar ali horas extras, né? Que é um pedido muito comum, o senhor sabe mais do que ninguém aí que está atuando na advocacia trabalhista. Às vezes ele tem e-mail, né? Ele tem ali comprovantes de papel que realmente ele ficava fora do horário, ele fica até às 18, porém tem ali documentos, arquivos, e-mails que ele enviava depois do horário. Também ali tem uma densidade da prova alta, né? Perfeito, doutor. E eu acrescento ainda mais. Por volta de um ano e meio, a Justiça do Trabalho começou a aderir a possibilidade e até a aceitação das provas gravadas e filmadas. Olha, isso é um dado importante. Por quê? Imaginemos uma prova que o senhor falou de, além das horas extras, por exemplo, um dano moral. Que a pessoa que sofre esse dano moral, ela está somente ela e o agressor dentro de uma sala. A Justiça do Trabalho está começando a aderir esse tipo de prova, doutor. Claro. Então, esses tipos de provas, somando esses dois exemplos, esse é um primeiro ponto para começar a tentar um bom acordo na Justiça do Trabalho. Certo. O segundo ponto, doutor, que eu analiso é qual a capacidade do empregador de arcar com esse acordo. Por exemplo, de repente a gente
temos uma quantidade de provas muito boa, temos a possibilidade grande de fazer um acordo. Entretanto, o empregador é uma empresa, pequena empresa. Entendi. Podemos correr o risco do quê, doutor? De conseguir um ótimo acordo, fazemos um ótimo acordo e na hora de receber esse acordo, não conseguimos receber esse acordo. Ou até o próprio resultado do processo, né? O que a gente chama, entre nós, advogados, do ganha, mas não leva, né? Perfeito, Você, doutor. às vezes, o que eu digo muitas vezes, eu achei muito interessante essa tua colocação, eu nem tinha imaginado, para te falar a verdade, mas existem muitos casos, o nosso escritório mesmo, né? Da gente ter uma bela sentença que tem ali, você contempla 100% do direito daquele trabalhador, porém, quando a gente vai ver na prática, a gente vai tentar executar, vai tentar transformar o que diz aquela sentença em números, a empresa muitas vezes deixou de existir, é isso que o senhor está querendo dizer, né? Perfeito, às vezes você doutor. ganha, mas você não consegue efetivar o direito, às vezes você fica ali... É fato, né, doutor? É uma coisa interessante. A Justiça do Trabalho, ela tem muitos meios de execução, né? Correto. Penhora online, tem uma série de coisas aí que o senhor conhece mais do que ninguém. Mas nem sempre são efetivos, né? Porque quando não tem o que pegar, não tem patrimônio, não tem o que fazer, né? Doutor, uma das partes mais frustrantes de um processo é quando chega a isto. Chegamos ao final, conseguimos provar, o cliente ficou satisfeito. No entanto, a hora de buscar o patrimônio da empresa, dos sócios, nós não conseguimos. Aí o trabalhador tem um documento na mão. Uma bela sentença. Maravilhosa, linda. Infelizmente, nós não conseguimos. O principal objetivo era satisfazer a sentença, o direito do cliente de receber o que é dele. Exato. Isso tem que contar, né? Na análise do acordo, se fazer ou não acordo, vale a pena saber o tamanho da empresa e a sua saúde financeira. O senhor deve lembrar lá do nosso escritório, vou citar um exemplo, obviamente que não utilizando os nomes, né? Até por uma questão de respeito e ética profissional, mas nós tivemos uma situação lá no escritório de uma marcenaria, né? Que na verdade a empresa existia, era uma empresa formal, era uma única pessoa trabalhando, né? Existia um CNPJ, um senhor trabalhava e ele acabou contratando o que era o nosso cliente para poder auxiliar e trabalhou durante anos. Só que numa situação extremamente precária, sem vínculo empregatício, sem pagamento de férias, 13º, hora extra, nem pensar. E eu me recordo desse caso, que o senhor falou esse ponto, eu achei muito interessante, porque, não sei se o senhor se recorda, mas a gente ganhou uma bela sentença, uma sentença ponta ali, e quando o oficial de justiça foi até a empresa, o oficial de justiça decretou praticamente, olha, a situação do empresário é até mais precária do que a do... Sem dúvida, doutor, sem dúvida. A do reclamante. Então ficou uma bela sentença, mas... E aí é que eu acho que o senhor tem razão, porque... Se a gente tivesse feito uma avaliação mais profunda, talvez para esse trabalhador pudesse fazer um acordo até menor, mas que ele recebesse, né? Que o empresário não ficasse com dívida e que o trabalhador pudesse receber alguma compensação. Ótima análise, doutor. E eu complemento isso aí, doutor, com uma das principais também a situação qual a necessidade do nosso cliente, qual a necessidade do trabalhador no momento que ele vai analisar se compensa ou não compensa fazer um acordo. Por quê, doutor? Puxando um exemplo, doutor, analisando um processo, já tivemos a oportunidade de olhar as provas, olhar as testemunhas, a possibilidade da empresa também ter uma boa possibilidade de cumprimento daquela sentença, entretanto, a necessidade do cliente naquele momento fez toda a diferença para fazer um acordo. Sensacional. Por quê, doutor? Ele naquele momento ele precisava daquele valor, daquela sentença, daquele acordo que eu digo, aquele acordo naquele momento. Sim. Nós temos que analisar tudo isto e sempre colocar a pessoa que está do outro lado. Exatamente. É o que eu sempre digo, o processo não é do advogado, o processo é do cliente. E aí o senhor está falando uma coisa perfeita, na verdade, no sentido de que
tem que haver um diálogo franco e direto entre o advogado e a expectativa do cliente, né? Entender humanamente quais são as necessidades daquele cliente, não é isso? Certíssimo, doutor. Esse é um dos pontos delicadíssimo no momento para fazer um acordo. Claro. O trabalhador está lá, está procurando a justiça, está procurando buscar todos os direitos dele. Entretanto, ele pesa essa situação, fazer ou não fazer esse acordo, aguardar ou não aguardar a sentença. Perfeito. É uma coisa que tem que se passar, tem que analisar muito delicado, que diante de todas as situações, é uma situação que o trabalhador tem que ter, ou o advogado também, um ponto muito delicado. Claro, claro, é uma situação sensível e obviamente que a sua resposta é uma resposta rica e que demonstra toda a experiência que você tem na área de lidar com o ser humano que está do outro lado, né? Lidar com o trabalhador. E está passando um filme aqui na minha cabeça, essa tua brilhante explicação, no sentido de que eu me recordo de um cliente, quando eu comecei a advogar há mais de uma década, que eu fui até fazer a audiência dele e o valor era muito alto na época, não me recordo, mas era na casa de 100 mil reais, por exemplo. A empresa ofereceu 15 mil, não lembro muito bem os dados, e eu pedi para conversar com ele fora, porque ele queria aceitar. E eu pedi, falei, não, olha, excelência, eu gostaria de conversar com o meu cliente. Eu chamei ele para fora ali do ambiente, né, do Poder Judiciário. Falei, olha, o senhor não pode aceitar um negócio desse, porque o valor indenizatório que eles estão te propondo é um valor muito pequeno. E ele me disse uma coisa que talvez, e hoje o senhor me fez relembrar disso. Ele me ensinou uma coisa, porque ele disse, olha, doutor, hoje para mim vale mais esses 15 do que esperar naquela época o processo era mais muito lento, mais né? Lento, certíssimo, doutor. Durante 7, 8 anos, 5, 6 anos, eu não me recordo. Hoje, com o processo digital, ele é um pouco mais rápido. Mas, para mim, vale mais hoje pegar os 15 do que esperar os 100 mil para daqui a 5 anos. Eu falei, lógico, o processo não é meu. Sim, sim. Vai da necessidade do seu cliente, né? Doutor, esse é um dos, vamos colocar assim de uma maneira bem fácil de entendimento, é uns 3 pontos que eu entendo principais para analisar um acordo. Claro. E o cliente tem que estar sempre à parte, o trabalhador tem que estar sempre à parte desses 3 pontos. Se o trabalhador estiver à parte desses 3 pontos, é de subimportância para tentar e conseguir um ótimo acordo, doutor. E eu já vou aproveitar aí a grandeza das suas respostas. Eu acho que essas 3 são fundamentais. Eu gostaria de explorar o senhor mais um pouco, já que extrapolamos já o nosso tempo aqui. Eu queria extrapolar. O senhor acha que essa questão da reforma, essa possibilidade de pagar custas, essa questão toda contribui para essa análise de realizar ou não um acordo? Sem dúvida, doutor. Sem dúvida, perfeita análise. Por quê, doutor? A Justiça do Trabalho trouxe uma reforma, muitos consideram boa, muitos consideram ruim, mas está aí, nós temos que trabalhar com ela, temos que explicar isso para o futuro cliente, futuro trabalhador. As custas processuais, depois da reforma, causa essa incerteza no trabalhador, realmente. Vou seguir com o processo? Se a demanda não for agradável para mim. E se eu não conseguir provar todos os meus pedidos, tudo os que eu quero na Justiça do Trabalho, eu não consegui provar. Eu vou ter essas custas. E vou mais além, doutor. Além das custas pela reforma, temos os honorários sucumbenciais, doutor. Sim, e aí é uma questão assim, é óbvio que essa pergunta eu só queria trazer essa discussão, mas assim, a gente sabe que existe justiça gratuita e a justiça está aí, na verdade, de portas abertas para poder acolher a pretensão das pessoas, mas existe uma certa complicação pós-reforma que deve ser computado, e aqui a gente jamais pode dizer para desestimular as pessoas a buscar os seus direitos, porque assim, isso inclusive existe muita mística em relação a isso. A Justiça do Trabalho permanece em pé. Sem dúvida, doutor. Você está aí todos os dias, você é o típico advogado trabalhista que está ali no fórum todos os dias, sabe, a Justiça do Trabalho permanece em pé, né? A reforma trouxe alguns problemas, alguns pontos negativos, mas ela permanece em pé.
A única coisa que eu acho, e eu concordo com o Dr. Wellington, é no sentido de que esses pontos da reforma acabam contribuindo para se olhar com um acordo, olhar para a possibilidade de acordo com mais humanidade, né, doutor? Para poder dúvida, doutor. sempre alertar o cliente, lembrando sempre que o processo é do cliente, não é nosso, não é do advogado, mas eu acho que são um ponto, aí eu colocaria 4 pontos, o senhor falou 3, eu acho que o risco do processo também é um Perfeito, ponto doutor, crucial. perfeito. Mas, de qualquer maneira, doutor, eu te agradeço muito. Eu que agradeço. A sua resposta foi brilhante. Foram 3 pontos cruciais que me fez aqui, na verdade, durante esse vídeo, passar um vídeo. Acho que o senhor sintetizou a vida de um advogado trabalhista. Fundamental, te agradeço. Obrigado. E até um próximo vídeo. Muito obrigado a todos. Obrigado.